Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, boa noite. Estamos aqui para, mais uma vez, cultuarmos ao nosso Deus, exaltarmos o nosso Deus, louvarmos o nosso Deus, porque Ele é bom. Gostaria de ler para os irmãos 3 versículos do Salmo 113, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascente do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Eu te convido para você, juntamente com a igreja, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Sei que estamos em momentos difíceis, mas o nosso Deus trará livramento ao seu povo. Eu acredito nisso. E chamo você também para depositar a sua fé totalmente no Senhor e louvá-lo, e adorá-lo, e exaltá-lo, e glorificá-lo. Meus amados, tudo pode falhar, mas as promessas do nosso Deus jamais falharão. É por isso que eu estou aqui te convidando para louvarmos ao nosso Deus nesta noite, para a glória de Jesus Cristo. Juntos estamos em comunhão, apesar da distância, mas coração com coração. Então vamos louvar ao nosso Senhor em comunhão e adoração. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Só Ele está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Quando a igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor.
apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, fez uma recomendação. Não andem ansiosos por coisa alguma. Apresentem seus pedidos a Deus com orações, súplicas e ações de graças. Esta é uma recomendação importante para os dias de hoje, nos quais a ansiedade tem se apoderado de nós. Não nos esqueçamos, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Vamos orar? Querido Deus, estamos na Tua presença, reconhecendo a Sua grandeza, o Seu poder e o Seu domínio sobre céus e sobre terra. Sabemos que todas as coisas e todas as circunstâncias, o Senhor tem ciência, o Senhor tem conhecimento. Nada foge ao seu controle. Por isso nós descansamos e confiamos no Senhor, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Nós somos gratos por essa semana que passamos, porque o Senhor preservou a nossa vida e a vida de nossos familiares e queridos. Nós pedimos agora pelas pessoas que sofrem nos leitos de hospital, sofrem nos leitos em casa. Nós pedimos por essas pessoas, ó Deus, que o Senhor alivie suas dores, seus sintomas. Pedimos que também, Senhor, não falte nada a elas, nem atendimento, nem medicamentos, nada, Senhor, lhes falte, ó Deus. Supra suas necessidades, ó Deus. Pedimos, Senhor, também por aquelas pessoas que pesquisam, cientistas, pesquisadores, pesquisam soluções para as enfermidades, ó Deus. Que o Senhor ilumine essas mentes, ó Pai, dê sabedoria e que sejam bem-sucedidas em suas pesquisas, ó Deus. Pedimos, Senhor, pelos líderes da nossa nação e de todos os países, ó Pai. Que eles tenham, Senhor, a sua direção, que o Senhor ilumine as suas mentes também, ó Deus, que haja justiça e verdade, Senhor, em seus atos e em suas palavras, ó Deus. Sara, Senhor, o nosso físico, sara, Senhor, a nossa alma, sara o nosso espírito, sara, Senhor, as nossas finanças, sara a nossa igreja, sara a nossa família, sara a nossa terra, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que assim seja, Senhor, mas, contudo, ó Deus, a Tua vontade prevaleça, Senhor, a Tua vontade soberana, Senhor. E nós acatamos, Senhor, como o melhor para nós, ó Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome
Olá, meus queridos irmãos da queridíssima Igreja Batista Moriá, igreja da qual sentimos saudade, eu, minha família, Andréia, as crianças, Jazim e Bárbara. E sempre nos lembramos com muito carinho e gratidão a Deus pelo tempo que estivemos juntos. E agradeço muito a Deus e agradeço ao pastor Elias por esse convite carinhoso e que me deixa honrado, um prazer muito grande. A Irene, a portadora do convite. Muito obrigado. E também eu saúdo a igreja, os irmãos que são da minha época, que na minha época ainda estavam aí, e os irmãos e os novos, né, que vieram depois. Um grande beijo a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que vocês continuem firmes na fé, continuem firmes no Evangelho. Muito obrigado mais uma vez. Bem, eu quero fazer uma reflexão com vocês, breve. E eu escolhi um tema que o tema não é simples, porque o assunto é profundo, mas eu pretendo abordar de uma forma simples e prática, tá ok? O tema é o coronavírus e o apocalipse. Ou poderia dizer, o coronavírus é o apocalipse? Também podemos fazer em forma de pergunta, tá ok? E para isso nós vamos ler 3 passagens no livro de Apocalipse. Capítulo 6, versículos 7 e 8, capítulo 9, versículos 17 e 18 e capítulo 16, versículos 1 e 2. Eu vou ler então capítulo 6, versículos 7 e 8, a partir do capítulo 6. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Capítulo 9, versículos 17 e 18. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A 3ª parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhe saía da boca. E o capítulo 16, versículos 1 e 2. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Bem, a gente está atravessando um período difícil no mundo em razão da pandemia do coronavírus, que é uma epidemia que está acontecendo simultaneamente em todos os continentes. E apesar do fato de que o mundo já atravessou por momentos até mais difíceis com outras epidemias, como por exemplo a gripe espanhola, que matou muito mais gente, dizimou muito mais pessoas, foi muito mais letal, isso não significa que essa epidemia não seja importante. E isso tem sido motivo para que o coração de muitas pessoas fique perturbado no mundo inteiro. Porque da França também é assim. As pessoas estão assustadas. Apesar do fato, eu entendo que apesar do fato de que a gente deve realmente tomar precauções, como todo mundo, ficar em casa, e seguir as orientações das autoridades, né? Aqui na França eles dizem muito isso. A gente tem que, como igreja, a gente tem que obedecer às determinações das autoridades. Todas as igrejas falam isso, né? Temos que obedecer às determinações das autoridades. Eu acho que como crentes, além disso, devemos também procurar compreender como a Bíblia entende esses momentos que a gente vive na história. Eu tenho lido e ouvido muitas pessoas falando que se cumpre o que está na Bíblia, no Apocalipse, agora vai ser o fim, Jesus já está às portas, etc.
Mas o que a Bíblia realmente diz? O que realmente diz o livro de Apocalipse? O que esses textos que nós acabamos de ler dizem? Eu acho que o livro de Apocalipse ele nos ajuda a compreender esse momento, mas ele precisa ser melhor entendido. Portanto, antes de analisar o texto que nós lemos, eu quero falar rapidamente sobre o propósito do livro de Apocalipse. Porque para que a gente entenda a mensagem, a gente precisa entender, entre outras coisas, o propósito do livro ter sido escrito. O caso aqui, o propósito do livro do Apocalipse não foi para estabelecer uma espécie de calendário da história da humanidade. Uma agenda em que, na medida em que as coisas vão acontecendo, vai se riscando a data e agora já estamos perto do fim, porque todas as promessas do Apocalipse já estão sendo cumpridas. Não foi esse o propósito do livro de Apocalipse. O propósito do livro de Apocalipse foi trazer conforto para as igrejas. As igrejas estavam sofrendo perseguições. O próprio João, que escreveu, estava na ilha de Patmos, preso. E ele, então, escreve esse livro para fortalecer as igrejas, querendo dizer o seguinte: olha, na nossa história aqui no mundo, essas coisas acontecem. E até que o fim venha, vão acontecer. Mas fiquem firmes na fé, porque o Jesus que nós seguimos é vencedor e nós vencemos com ele. E João dá oferece uma visão espiritual da história humana. Tem o lado humano, das decisões humanas, mas também tem o aspecto espiritual, de uma guerra espiritual entre Jesus e Satanás, representado na luta, na batalha espiritual da igreja no mundo. Mas o que João quer dizer é isso: fiquem firmes, essas coisas acontecem. E vão acontecer. Até que o fim venha, vão acontecer. Mas fiquem firmes, porque o nosso Cristo é vencedor e vocês vão vencer também. Então, o que é claro no livro de Apocalipse é que seu propósito não é de estabelecer um calendário, fazer uma certa agenda da história da humanidade, mas de fortalecer a fé, confortar os cristãos e fortalecer a fé deles para que eles continuem firmes até o fim. Esse é o propósito básico do livro de Apocalipse, na minha forma de ver, nos estudos que já fiz sobre ele. Okay? Agora, então, vamos interpretar os textos. Bem, João, ele fala dos eventos que vão acontecer na história da humanidade se utilizando de 3 momentos com símbolos diferentes. O primeiro símbolo são os selos, os 7 selos que são rompidos. Então, na medida em que um selo do livro é rompido, o livro que representa a história da humanidade, só Jesus podia romper os selos, mostrando que a história da humanidade só pode ser entendida a partir de Jesus. E nisso que os selos vão sendo rompidos, aí então João vai tendo visões de coisas que vão acontecendo. Aqui, no capítulo 6, na ruptura dos selos, ele tem a visão primeiro momento, 4 cavaleiros, chamados Cavaleiros do Apocalipse, e um deles, o cavalo amarelo, representa, entre outras coisas, as doenças, pragas, e as pessoas morrem. Mas ele vai falando de várias coisas, de eventos que ocorrem na natureza, de guerra, fome, pragas, etc. Depois tem um intervalo e ele fala de trombetas que vão sendo tocadas. Então, na medida que os anjos tocam as trombetas, essas coisas vão acontecendo. E depois tem as taças da ira de Deus, na medida que as taças vão sendo derramadas, também essas coisas vão acontecendo. Só que quando nós vamos analisar o texto com calma, a gente percebe que é uma repetição dos eventos. As coisas que ocorrem quando os selos são rompidos são as mesmas que ocorrem quando as trombetas são tocadas e as mesmas coisas que ocorrem quando as taças são derramadas, mas se utilizando de linguagens diferentes. Aí depois vem o fim. O que isso significa? Isso não significa que é uma coisa que vai suceder outra. Isso significa que tudo isso acontece. João fala de várias formas dos mesmos eventos que vão ocorrer na história da humanidade até que Cristo venha. É isso que significa. É isso que o texto está dizendo. A gente não precisa ficar com medo e nem precisa ver o livro de Apocalipse como uma coisa temerosa. O livro de Apocalipse é um livro que traz conforto, traz paz, porque ele nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas e Deus não está indiferente à história humana, que mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus tem tudo sob controle. Deus tem tudo sob controle e a história caminha
para o lugar onde Deus determinou que ela vai chegar. É isso que o livro de Apocalipse fala. Nesse caso, entendido tudo isso, como nós devemos reagir face à epidemia, à pandemia do coronavírus? Porque nós vimos aqui, de forma diferente, a mesma coisa. Na visão dos 4 cavaleiros, o cavalo amarelo, uma das coisas era que viriam pragas. Depois, quando a trombeta foi tocada, também viriam pestes, fala de morte. E depois, quando a taça foi derramada, também fala de pragas, fala de que as pragas podem se referir a doenças físicas, com certeza, e de várias outras formas. Então, quer dizer, são 3 formas diferentes de falar da mesma coisa, de pragas, de doenças que viriam e que uma parte da humanidade morreria. Uma hora fala 1/3 da terra, 1/4 parte da terra, enfim, é uma forma simbólica de dizer que um grande número de pessoas iria morrer. Isso já aconteceu, acontece e continuará acontecendo. Quando passar essa pandemia do coronavírus, daqui a uns anos poderá haver outra. Porque é assim, a história humana caminha assim, sempre foi assim. Mas, diante de tudo isso, uma vez que o propósito do livro de Apocalipse é trazer conforto, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa reação? Eu resumo em 3 coisas. A primeira é que nós devemos estar em paz e confiantes no que se refere ao mundo, à história humana, porque Deus tem o controle da história humana em suas mãos. Não há necessidade de pânico, porque tudo está sob o controle de Deus. Ele é o Senhor da história humana e Ele sabe o que faz. No livro de Apocalipse, quando nós lemos, é muito claro que foi Deus quem permitiu, foi Deus quem fez. Eu não quero dizer que todas as coisas ruins que acontecem é Deus que faz, não estou dizendo isso. Mas Deus permite, está sob o controle dele. E Ele usa isso, de acordo com o livro de Apocalipse também, para nos corrigir, para fortalecer a nossa fé, para procurar levar as pessoas a pensarem nele, a se reaproximarem dele, a pensar na possibilidade dele. Uma coisa interessante aqui na França, o francês ele é muito avesso à fé. Falar sobre Deus para o francês às vezes até ofende. Tem um pastor amigo meu se despedindo de um amigo dele e falou para o amigo dele, Deus te abençoe. Só isso foi suficiente para que o amigo dele voltasse e o repreendesse. Disse assim, não fale mais sobre Deus comigo. Seu Deus é um problema seu, não é um problema meu. Então, lógico que não vou dizer que todos os franceses agiriam assim, mas isso é possível de acontecer. Porque há uma resistência em relação à fé. Mas interessante que nesse período de coronavírus e de confinamento, houve uma matéria na televisão, eu estava assistindo, que tem um site de um culto católico em que quase 2 milhões de franceses acessaram para assistir nesse período, uma coisa inédita, nunca aconteceu. Apocalipse diz que Deus fez isso para que os homens se arrependessem, mas mesmo assim não se arrependeram. Mas mostra que o propósito de Deus é que as pessoas pensem nele, se arrependam, creio. E está havendo uma sensibilidade maior em relação à fé, à possibilidade de Deus. Eu estava assistindo a um programa na televisão, a um jornal, e inacreditavelmente o tema era a necessidade da fé em Deus nesse momento. Uma coisa inimaginável aqui na França, eu jamais imaginaria. Aqui na França a gente não ouve falar sobre Deus em hipótese alguma no contexto público, jamais, jamais, jamais. E agora um programa jornalístico da rede BMF, televisão, uma rede jornalística, o tema do programa jornalístico era a fé, a necessidade da fé nesse momento. Deus usa essas coisas, Deus está no controle da história. A história não está nas mãos das pandemias, das epidemias, das doenças, das pragas, nem nas mãos dos médicos, dos governantes. Eu falo dos médicos considerando doenças, né? Se fosse guerra, eu diria dos generais. Nem está na mão dos especialistas, dos cientistas. Eles todos são usados, mas a história está nas mãos de Deus. Podemos ficar em paz. Deus tem o controle da história em suas mãos. Essa é a primeira atitude nossa. Paz, não há necessidade de pânico. Paz em relação à história da humanidade. Deus tem tudo em suas mãos.
A segunda atitude nossa, na minha forma de ver, ligada a essa, é que nós devemos ter paz em relação à nossa vida pessoal. Por quê? O Deus que controla a história da humanidade é o Deus que controla a minha vida e a sua vida pessoalmente. O Deus que tem o mundo nas mãos é o Deus que tem minha vida e a sua vida nas mãos. O Deus universal é também o Deus pessoal. O Deus do universo é o Deus do planeta Terra. O Deus do planeta Terra é o Deus do Brasil, da França, da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha, da China. E o Deus dos países é o Deus de cada cidade. E o Deus de cada cidade é o Deus dos bairros. E o Deus de cada bairro é o Deus de cada casa. O Deus de cada casa é o Deus de cada pessoa. Deus tem a nossa história pessoal em suas mãos. Nós precisamos confiar nele. Nós devemos descansar nossa vida nas mãos dele. Certamente que devemos fazer nossa parte. Devemos nos resguardar, nos proteger, devemos cuidar, devemos fazer o distanciamento social enquanto os poderes públicos estão assim determinando. Certamente, usar as máscaras, usar luvas, ok, lavar as mãos. Devemos fazer nossa parte, mas nós não podemos perder de vista que nossa vida está nas mãos de Deus. Ele controla a vida daqueles que confiam nele. Ele cuida da vida daqueles que estão sob a influência do seu espírito. Ele cuida da vida daqueles que o têm em seu coração. Okay? E a terceira atitude nossa, diante desse quadro todo, e diante do fato que devemos descansar nas mãos de Deus, que é o Deus que conduz a história, como o Apocalipse fala, é o Deus que cuida da nossa vida pessoal, como o Apocalipse também fala, porque no final o convite é pessoal. Venha, aquele que tem sede, venha beber de graça a água da vida. É pessoal, o convite é pessoal. Nós devemos nos aproveitar desse momento para compartilhar ao mundo e às pessoas o amor e a esperança que nós encontramos em Deus. O mundo está em pânico. Nós não. Nós não precisamos estar. Porque sabemos que o mundo está nas mãos de Deus e nossa vida também. Mas muitos não sabem disso. O livro de Apocalipse, ele é um livro também de evangelização pessoal. Ele convida você que tem sede, venha. Jesus convida ao final para que quem não o tem, que o tenha. Ao mesmo tempo, isso é um incentivo a nós que o temos. É um incentivo para que a gente compartilhe essa fé. É um incentivo para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus para levar essa paz e essa segurança aos outros. Esse é o papel da igreja. Esse é um dos papéis da igreja. Certamente não é o único, mas é um papel importante. Nós somos mensageiros da paz. Nós devemos, no mundo em conflito, levar a paz. No mundo seguro, levar a segurança da fé. No mundo que está em pânico, levar o conforto da segurança de que Deus tem tudo em suas mãos. É isso que nós devemos fazer. É um elemento prático que o Apocalipse nos motiva a fazer também. Então nós devemos estar em paz quanto ao mundo, porque Deus tem o mundo em suas mãos. Estar em paz quanto à nossa vida, porque Deus tem nossa vida em suas mãos. Mas também devemos nos colocar disponíveis nas mãos de Deus para levar essa paz, essa esperança aos que ainda não têm. É isso. Não é o fim do mundo. O mundo não está acabando por causa disso. Se estiver, não é por causa disso. Até que o fim venha, essas coisas acontecerão. Mas não tem problema. Deus está no controle da história humana. Deus está no controle da nossa vida. E nós podemos nos aproveitar desse momento para sermos instrumentos na mão dele, para levar essa mesma fé, esse mesmo conforto, essa mesma paz aos que ainda não têm. É isso. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos estar firmes e seguros em suas mãos. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá e aos amigos, conhecidos que estão conosco. Preciso dar duas palavras hoje. A primeira é com relação ao nosso isolamento. O isolamento continua, nós vamos continuar como estamos. Os irmãos devem acompanhar os programas da igreja através da televisão e nós devemos permanecer cuidando de nós mesmos e obedecendo às normas de preservação da nossa saúde. Nós não vamos, por enquanto, voltar a nos reunir fisicamente em nossa igreja, em nosso templo. Nós vamos continuar assim e recomendo que os irmãos façam isso. É uma atitude de bom senso e de sabedoria, preservar a saúde e cuidar daquelas condições que nos permitem continuar saudáveis e ativos. A outra palavra é a respeito da ceia. Hoje seria o dia da ceia do Senhor. Nós, nesse período, também não vamos celebrar a ceia.
Quando Jesus celebrou a ceia, ele instituiu-a como um memorial, como um ato de celebração. Ao instituir a ceia, Jesus o fez reunido com os seus discípulos. Esses discípulos de Jesus, esses 12 apóstolos, eram a igreja embrionária, a igreja que estava para surgir. Era o embrião da igreja. Ainda não havia igreja, não era igreja. A igreja surgiu no dia de Pentecostes. Mas já, antes da igreja surgir, já no seu embrião, estava ordenada a celebração da ceia que Jesus orientou a igreja a fazer. O propósito da ceia era lembrar de Jesus. E nós fazemos isso a cada mês, poderíamos fazer a cada semana, mas nós fazemos conforme Jesus ordenou. Façam isto para se lembrarem de mim. Nós podemos nos lembrar de Jesus e devemos nos lembrar de Jesus lendo a palavra, orando, cantando, louvando a Deus e procurando a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos da refeição para nos lembrar de Jesus. Estamos ansiosos para o dia quando poderemos estar juntos celebrando, comendo pão e tomando cálice. Mas nós podemos nos lembrar de Jesus a cada dia, nos nossos atos, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então vamos continuar nos lembrando de Jesus, mesmo não comendo pão e não tomando cálice. Eu espero que todos nós sejamos abençoados e que Jesus esteja realmente em nós pela presença do seu Espírito. Obrigado. Deus abençoe a vocês. Mas permanece para sempre.
Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver.